Por que o seu medo está decidindo o seu fracasso antes mesmo da luta começar? Fracassa porque passou a vida inteira tentando não perder. É isso mesmo. Não perde porque ousou demais. Perde porque teve medo demais. Medo de perder dinheiro, tempo, estabilidade, aceitação, imagem, conforto, controle. E aqui está a verdade que quase ninguém aceita logo no início. Quem vive tentando não perder, quase nunca vive com coragem suficiente para vencer. Esse vídeo vai te mostrar por que o medo de perder pode estar sabotando suas decisões mais importantes sem que você perceba. E a última parte é a mais desconfortável, porque revela que, em muitos casos, você não está protegendo sua vida, está protegendo exatamente aquilo que está impedindo sua vitória. O medo de perder muda completamente a forma como você escolhe. Você já notou isso? Quando o medo entra, você para de escolher pelo que quer e começa a escolher pelo que teme perder. Em vez de perguntar, qual caminho me faria crescer? Você passa a perguntar, qual caminho me faz sofrer menos agora? Em vez de buscar a verdade, busca segurança. Em vez de expansão, busca preservação. E é aqui que tudo começa a se deformar. Porque sua vida deixa de ser guiada por direção e passa a ser guiada por defesa. Sêneca entenderia isso com clareza. A alma que se apega demais ao que pode perder se torna obediente ao medo. E a partir daí, já não existe liberdade verdadeira, só gestão ansiosa de risco. Você não está apenas com medo de perder. Você está organizando sua vida inteira em torno dessa possibilidade. E isso é muito mais sério do que parece. Porque o medo de perder não fica restrito a um pensamento. Ele entra na postura, na fala, nas escolhas, nas relações, nos projetos que você adia, nos limites que não coloca, nas verdades que não diz. Você já percebeu quantas vezes aceitou menos do que queria só para não correr o risco de perder o que já tinha? É aqui que a filosofia corta fundo. Epicteto diria que você não é livre enquanto sua coragem depender demais daquilo que pode ir embora. E isso vale para dinheiro, status, amor, emprego, reputação, conforto. Se a sua força depende da permanência de algo externo, então o medo já está governando você. O problema não é só que você teme perder. O problema é o que você faz para evitar essa perda. Você recua cedo demais, silencia cedo demais, aceita cedo demais, se adapta cedo demais. E vai chamando isso de prudência, maturidade, bom senso, paciência. Mas será mesmo? Ou será que parte disso é medo refinado, medo com boa aparência? Marco Aurélio lembraria que a perda faz parte da realidade. Você não controla tudo o que permanece. Então, o que acontece quando sua vida inteira é construída em torno da tentativa de evitar perda? Você começa a sacrificar grandeza, sacrifica verdade, sacrifica movimento, sacrifica coragem. Tenta preservar tudo e, no processo, vai perdendo justamente o que havia de mais vivo em você. Existe uma diferença brutal entre proteger o que tem valor e viver paralisado pelo apego. E quase ninguém percebe quando cruza essa linha. Você já se perguntou se o que chama de responsabilidade não é, em alguns momentos, só medo de arriscar? Se o que chama de fidelidade não é medo de romper? Se o que chama de realismo não é medo de tentar? Nietzsche pisaria exatamente aí. Ele mostraria que a pessoa que quer crescer precisa suportar ruptura, desconforto e perda. Não há ascensão sem desprendimento. Não há novo patamar sem deixar alguma coisa para trás. O homem pequeno tenta preservar a forma antiga da própria vida. O homem que cresce aceita o custo de se transformar. E isso é duro, porque significa admitir que, para vencer de verdade, você pode precisar perder partes da vida que hoje ainda usa como abrigo. Muita gente não perde porque a vida tirou. Perde porque ficou pequena tentando segurar o que tinha. Essa frase é importante, porque muda tudo. Há pessoas que permanecem anos em lugares, relações, trabalhos e versões de si que já não servem mais, apenas porque o medo de perder o conhecido é maior do que a coragem de encontrar o novo. Kierkegaard ajuda muito aqui. Toda escolha verdadeira envolve angústia, porque toda escolha fecha portas. Você quer liberdade, mas teme perder segurança. Quer verdade, mas teme perder aprovação. Quer crescimento, mas teme perder a identidade atual. É por isso que tanta gente vive no meio termo. Nem avança, nem rompe, nem floresce. Apenas administra sua hesitação. Só que vida vivida assim
vai se estreitando até parecer normal. Há perdas que te quebram, mas há perdas que te libertam. E talvez você ainda não tenha aprendido a distinguir uma da outra. Jesus ensinou algo fortíssimo nesse sentido. Quem quiser salvar sua vida, perderá. Isso é quase um golpe na lógica do medo, porque mostra que, às vezes, na tentativa obsessiva de preservar sua vida, sua imagem, sua segurança, seu controle, você perde exatamente a chance de viver de modo mais alto. Já percebeu como certas pessoas passam a vida inteira protegendo tanto a sua estabilidade que nunca chegam a experimentar a própria vocação? A perda assusta, porque parece fim, mas em muitos casos ela é passagem. O problema é que o medo não quer saber disso. O medo só quer impedir o desconforto imediato, mesmo que para isso sacrifique o futuro inteiro. O medo de perder corrói a coragem porque treina seu cérebro a priorizar alívio, não verdade. Esse ponto é essencial. O cérebro quer previsibilidade, quer evitar dor, quer manter o que conhece. Por isso, toda vez que você recua para não perder, ele aprende: isso me manteve seguro. E quanto mais repete esse padrão, mais ele se fortalece. Ou seja, o medo não é só emoção. Ele vira hábito, vira estratégia automática, vira forma de viver. É por isso que pessoas inteligentes, talentosas e capazes continuam pequenas por muitos anos. Não por falta de visão, mas porque condicionaram o sistema nervoso a obedecer à perda antecipada. E aqui está o alerta. Se você continuar cedendo sempre que o risco aparecer, vai treinar o corpo inteiro para preferir prisão conhecida à liberdade custosa. Você quer saber se o medo de perder está mandando na sua vida? Observe onde você está se diminuindo para não arriscar. Talvez seja no trabalho, talvez nas relações, talvez no dinheiro, talvez na fé. Talvez no projeto que você nunca começa, talvez no limite que nunca impõe, talvez na verdade que nunca diz. O medo de perder quase sempre fala a língua da conveniência. Ele diz: não mexe nisso, fica quieto, aceita assim mesmo, não complica, melhor garantir o que já tem. E se você não perceber, esse discurso vai vestindo sua vida inteira. Sêneca diria que a pessoa medrosa não sofre apenas pelo que pode acontecer. Ela sofre porque já entregou o governo de si a cenários futuros que nem aconteceram ainda. E isso é um tipo profundo de servidão. Coragem não é garantir que nada será perdido. Coragem é parar de viver ajoelhado diante da possibilidade de perder. Esse ponto muda tudo, porque muita gente espera ter certeza, ter garantia, ter confirmação absoluta antes de agir. Mas isso não é coragem. Isso é negociação com o impossível. Coragem real nasce quando você entende que perder faz parte do jogo, e ainda assim não entrega a direção da sua vida ao medo. Marco Aurélio e Epicteto se encontrariam exatamente aqui. Você não controla a permanência de tudo, mas controla a dignidade com que age. E há uma nobreza enorme nisso. A nobreza de alguém que não é imprudente, mas também não é refém, que considera o risco, mas não adora o risco, que vê a perda, mas não se curva a ela. Em muitos momentos, vencer exige coragem para perder o que mantém você pequeno. Essa frase precisa ficar com você, porque ela é uma das mais verdadeiras de todas. Você talvez precise perder uma imagem antiga, perder um papel, perder um lugar confortável, perder uma aprovação, perder uma dependência, perder uma identidade que já não cabe na vida que você quer viver. E isso dói, mas não porque seja errado. Dói porque crescimento exige luto. Nietzsche diria que você não se torna grande protegendo demais a versão que já é. Isso é fortíssimo, porque mostra que o medo de perder não está apenas te impedindo de avançar, está te mantendo leal a uma forma menor de existência. E enquanto essa lealdade permanecer intacta, a coragem continuará enfraquecida. No fim, a pergunta não é só o que você teme perder. A pergunta é o que esse medo já fez você perder até aqui. Perder tempo, perder verdade, perder coragem, perder chances, perder paz, perder expansão, perder destino. Porque quem vive tentando preservar tudo, quase sempre perde a vida mais alta que poderia viver. Então aqui está a pergunta final, e ela precisa ecoar depois que o vídeo acabar. Em que parte da sua vida o medo de perder está fazendo você aceitar menos do que deveria? Porque algumas perdas doem sim, mas a pior de todas talvez seja esta: perder a própria vitória por ter obedecido demais ao medo. E se você enxergar isso com coragem, já começou a se libertar.